Bom dia! Na entrevista Fabico de hoje, nosso convidado especial é o jornalista, apresentador e comentarista Maurício Saraiva. No nosso programa, iremos explorar aspectos de sua carreira e sua relação com o jornalismo esportivo. Bom dia, Maurício, tudo bem? Bom dia, Camila, Luísa, Ine, todo mundo. Para começar, qual foi o momento exato que o senhor decidiu começar a estudar jornalismo? O primeiro momento exato é tu tirar o senhor da conversa. O cabelo tá branco, mas eu ainda não sou centenário. Essa história é bem bonitinha, eu gosto de contar quando eu falo para alunos assim de jornalismo, porque eu decidi ser jornalista antes de saber que o nome da profissão era jornalista. Eu estava ouvindo futebol com meu pai num domingo à tarde no rádio e deu um gol no rádio. E o meu pai perguntou para mim se eu queria ser o cara que fez o gol. E eu respondi a ele que eu queria ser o cara que estava falando. E eu tinha 5 anos. E dali em diante o meu pai nunca mais me perguntou o que eu queria ser na vida, porque ficou muito claro que estava claro, né? Depois disso é que eu fui saber o nome da profissão. Então foi assim, foi bem precoce. E tu realmente conseguiu ser o cara da televisão, né? Tu trabalhou muitos anos tanto na televisão quanto no rádio. E a gente queria saber um pouco sobre isso também. Quais são as principais diferenças que tu sente, assim, nos dois meios? E se tu tem alguma preferência também em trabalhar em algum? Olha, Luísa, assim, eu comecei em rádio porque lá no tempo em que eu decidi com 5 anos que queria ser jornalista, a televisão não era tão presente como é hoje e os meios feito streaming, feito isso que a gente está entrando aqui, né, que depois vai em vídeo, isso não existia lá atrás. Então, o rádio era o que me chamava a atenção, porque era o som que entrava muito na minha casa. A televisão ligada era muito mais para eu ver desenho, série, filme, coisa de criança, futebol. O meu pai via boxe eventualmente quando dava na televisão. A televisão para mim não tinha essa cara do jornalismo como o rádio tinha, né? Mas aconteceu que para eu poder fazer televisão, eu tive que passar por uma pequena cirurgia nessa cara que tu está olhando. Porque por toda a minha adolescência eu tive muita espinha no rosto. A ponto de os meus colegas dizerem assim para mim, como tem cara nas tuas espinhas? É assim, eles eram bandidos. E no vídeo, aquilo ia ser gritante demais e eu não ia conseguir fazer vídeo. Então eu tive que fazer um procedimento em que era um cirurgião plástico, ele pegou uma espécie de rodo e passou na minha cara, era peeling mecânico o nome do negócio, passou na minha cara até sobrar esta pele, que é a melhor pele que a casa oferece. Mas com essa cara aqui eu já consegui fazer TV, eu estou falando dos anos 90, e que eu comecei a fazer lá na Bandeirantes daí, na Band TV, que a época ainda era Bandeirantes. E sempre mantendo o rádio junto, né? E hoje em dia, na pergunta que tu fez sobre diferenças, elas são cada vez menores, porque hoje, por exemplo, se tu pensar na Rádio Gaúcha, talvez metade da programação da Gaúcha seja também em vídeo. O Sala de Redação, por exemplo, é em vídeo. O programa que tu faz perguntas tá com a tua cara em algum lugar, no canal de GZH e tal. Então, mais do que nunca, as distâncias diminuíram. Antes, por exemplo, tu dizia que rádio tu podia ser mais prolixo, TV tu tinha que ser mais curto, por causa dos tempos disponíveis. Isso continua mantido, só que o rádio também tem imagem agora. Então, se tu for ágil também no rádio, melhor. Em vez de fazer um grande bife, fica melhor para todo mundo. E aí tu consegue conciliar os dois meios. E tu tem um histórico grande de cobertura de eventos esportivos, óbvio, e também de carnaval. Então, para ti, assim, qual é a principal diferença da transmissão dos dois? Olha, aí as duas são jornadas, né? O carnaval é uma grande jornada de 12 horas, que para quem gosta é divertidíssimo. Vai ter uma outra escola ruim, chata, com samba que tu não gosta e tal, mas o conjunto da obra é divertido. Para tu fazer carnaval, tu até pode fazer sem gostar, tu vai usar o teu profissionalismo e vai fazer. Mas gostando, a pessoa do outro lado vai entender, vai perceber muito claramente que tu está te divertindo como ela que está vendo. Então, a diferença grande é que o carnaval, por ser uma jornada mais extensa, mais longa, tu te permite falar mais tempo com menos preocupação, aquela que eu falei na resposta anterior, sobre ser curto, ser ágil, ser isso e aquilo, porque um desfile de carnaval ele já é por si só longo. Imagina, então, quando tem 8 ou 9 escolas desfilando, tu tem que preencher aquele tempo, tu tem que dar um tempo para entrar a bateria, um tempo para entrar o sobe-som do canto, aí vai entrar um repórter te chamando da pista, mas tu precisa ocupar aquele espaço mais vezes. No futebol da TV, por exemplo, se o Lucianinho, que é o narrador da RBS TV, se ele narrar como rádio,
o cara em casa vai dizer, mas eu estou vendo o que tu está vendo, não precisa me dizer tudo que tu está, pontuando tudo que tu está vendo, porque eu também estou vendo. Então a TV tu vai fazer uma narração mais pontuada, o comentário da televisão, este sim, ele tem que ser mesmo muito, muito curto, porque em relação ao futebol, né? Porque logo vai ter um lance de área, vai ter um escanteio, para tu não correr o risco do narrador ficar te interrompendo o tempo inteiro, que fica pouco fluente para a transmissão e chato para o comentarista. Porque ele parece um chato. O comentarista já é chato porque fica avaliando os outros. Né? O cara que fica avaliando os outros já é chato por natureza. Eu nasci chato, depois piorei. Então, o comentarista é chato por si só, pela função que exerce. Mas é mais chato ainda se tu tá no meio de uma frase longa demais e o narrador tem que ficar te cortando. Aquilo não dá fluência para a transmissão. Então, se tu falar mais curto, melhor. E com a jornada dos dois, assim, por exemplo, o carnaval é uma época do ano em específico, o futebol é o ano inteiro. Como é que você lidava, assim, com essa diferença de uma preparação tão intensa para um e depois uma mais Camila, larga para o outra? carnaval, para mim, como eu gosto muito, o que acontecia no carnaval quando a gente fazia em Porto Alegre aqui na RBS TV? Por muito tempo, o carnaval foi um dia depois dos 2 desfiles do Rio, que eram domingo e segunda. O Porto Alegre era terça, todas as escolas. Depois passou a ser 2 dias antes dos desfiles do Rio. A gente fazia sexta, sábado, cobrindo São Paulo e entrava o Rio de Janeiro domingo e segunda-feira. Então, para mim, acabava sendo 4 noites que eu não dormia. Porque como eu gosto de carnaval e o do Rio é o maior espetáculo da Terra, eu não dormia também nos 2 dias seguintes. Dava 4 noites não dormidas. Aí eu tentava dormir de dia, mas eu de dia tenho mais dificuldade de dormir porque eu olho o sol, o dia bonito e tal, aquilo já me desperta, eu já não quero ficar deitado. Então, ao final de 4 dias de carnaval, eu tinha uma prostração gostosa, assim, do tipo, uma leseira de quem... Como se eu tivesse brincado o carnaval 4 noites e, na verdade, eu olhei e era a minha brincadeira, o meu jeito de brincar. O futebol te exige menos tempo, né? Mas ainda assim, para quem vê na televisão, assim, o Lucianinho abriu a transmissão, o Maurício falou, entraram os repórteres. Ah, começou o jogo, terminou o jogo, eles foram embora. Não, a gente chega 2 horas antes, em TV, chega 2 horas antes e sai 1 hora depois. Em rádio, nós chegamos 2 horas antes e saímos 2 horas depois. Como o jogo tem aproximadamente 2 horas também, né, 90 minutos, com acréscimo, com isso, com aquilo, vai a 2 horas. A nossa jornada dentro de um estádio costuma ser de 6 horas. 2 antes, 2 depois e as 2 do jogo. Muito bem. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com a entrevista Fabico com o nosso convidado especial, Maurício Saraiva. Então, Maurício, agora indo mais pro lado do futebol. Me corrija se eu estiver errada, mas você já cobriu 6 Copas do Mundo, é isso? 6 Copas do Mundo. Desde 2002? Desde 2002. Dessas experiências, qual foi a sua favorita de poder presenciar, se envolver no processo? Essa é uma história boa, Camila, porque tem assim, ó, a de 2002, ela poderia ser a favorita porque é a primeira presencial, né, Coreia do Sul, Japão, e ela coincide com o título do Brasil. Então, por si só, isso já é maravilhoso. Mas eu vou te dizer que a mais maravilhosa para mim ainda foi a de 2010. Porque todas as coberturas, 14 no Brasil, ela é natural, é como se nós estivéssemos fazendo Grêmio Internacional aqui. 18 na Rússia e Doha agora em 22, elas foram muito boas. Mas é que 2010 ela sucede uma cobertura onde nós RBS, tínhamos feito em 2006 na Alemanha, a primeira tentativa de geração de imagem em movimento via internet. E naquele momento, nem o nosso pessoal daqui tinha conseguido ser treinado o suficiente para receber aquela imagem, e nem meu cinegrafista lá tinha também conseguido, e não é culpa de ninguém, é porque o processo era muito novo, era preciso arriscar. E arriscar foi dentro da Copa do Mundo para ver que resultado teria. E nós tivemos muita dificuldade, metade do material de conteúdo que eu fiz não foi ao ar, porque se perdeu no meio do caminho. Naquele tempo, estou falando de 2006, a gente, por exemplo, durante a madrugada alemã, eu e o Ney Morrudo, que era o meu cinegrafista, nós nos revezávamos à frente do computador, porque a qualquer momento podia cair a conexão e entrava aquele bonequinho do demônio fazendo oh-oh, que é quando caía a conexão, e tu tinha que fazer tudo de novo. Quando fazia a conexão de novo, tu tinha que começar a gerar tudo outra vez.
E como na primeira cidade que nós ficamos, Königstein, que é uma espécie de gramado lá da Alemanha, era um buraco, era para baixo, ela era muito cercado de montanha, a nossa conexão era muito ruim e a nossa geração de imagem em movimento acabou não sendo boa. E a Copa de 2006, então, foi um marco que, embora o país seja maravilhoso, para onde tu olha é bonito na Alemanha, né? Quando não é castelo, é um prédio arrojado, o último tipo da arquitetura. Então, estar na Alemanha foi espetacular por isso. Mas o trabalho funcionou menos que em 2002 e menos do que todas as Copas seguintes que eu faria. E 2006, então, ficou um marco de um risco que a gente tinha mesmo que correr, mas que foi parcialmente perdido pelo conteúdo que não foi para o ar. E a partir da experiência de 2006, a Copa de 2010, ela é perfeita na cobertura nossa. Em termos tecnológicos, operacionais, conteúdo, a RBS passeia na Copa de 2010. E é onde começa para mim também a integração da TV com rádio e jornal. E ao final da Copa de 2010, acabou acontecendo nesta Copa um imprevisto para o Nando Gross, que era um comentarista da Rádio Gaúcha. Ele teve hepatite dias antes e não foi para a Copa. E os jogos que ele comentaria na rádio, eu comentei. E ninguém tinha me ouvido na rádio comentando futebol e eu consegui impactar positivamente as pessoas que decidiam coisas dentro da rádio. E a partir dali começou o movimento de eu fazer também rádio além da RBS TV e da TV Com, que eu já fazia antes. Então a Copa de 2010 marca para mim, além de um período de vida pessoal muito, muito feliz, marca a integração de eu ser aproveitado em todos os veículos da empresa com um reconhecimento que deu um salto. E dali em diante sempre positivo, sempre melhor. Então 2010 para mim na África do Sul foi essa grande cobertura. E por 2018 foi a primeira vez que eu comentei na Rádio Gaúcha uma final de Copa. Eu tinha ido em todas as anteriores, mas nas outras, quando o Brasil caía fora, eu vim embora para o Brasil também. E dessa eu fiquei até o fim. E eu tive a graça de fazer o comentário da melhor final de Copa do Mundo dos últimos 50 anos, que foi Argentina e França, né? O título da Copa do Mundo do Messi, tudo tecnologicamente funcionando em termos perfeitos. Então tu vê que eu te falei um monte de coisa e não te dei qual é a minha favorita. Minha favorita, então, por tudo isso que eu te falei, é 2010. É muito interessante pensar, quando a gente viu que você tinha coberto 6 Copas do Mundo, a gente ficou bastante impressionados. E falando também nesse âmbito assim, de experiências profissionais, a gente queria te perguntar se tu teve algum momento, assim, alguma cobertura de algum jogo importante, ou em alguma entrevista, que tu acha que pegou muito pro teu lado emocional e isso acabou atrapalhando um pouco a cobertura, ou que... Luiz, essa é uma pergunta boa pelo seguinte. Por exemplo, a pergunta mais comum que eu recebo, por óbvio, é se eu sou gremista ou colorado, né? E quando eu respondo que eu torço por contra-cheque em dia, não é só uma piadinha. É porque, com o contra-cheque, eu estou exemplificando o fato de que mais importante do que o time que eu torcia na adolescência e na infância é que o meu sonho dos 5 anos de idade, eu vivo ele hoje. Hoje, que eu digo, é desde 86. É uma conta que eu nem sei fazer, porque eu só sei contar até 10, depois no 11 lateja a minha cabeça. Mas desde 86 eu vivo o que eu sonhei com 5 anos de idade. E isso tem infinitamente mais valor do que o Grêmio ou o Inter, o time que eu torcia em criança e na adolescência, o Inter ou o Grêmio ser campeão ou não campeão. Se eles forem bem, isso, às vezes eu tento explicar isso para quem me acusa de gremista ou colorado na internet. Eu digo, olha só, meu amigo, o Internacional me levou para Abu Dhabi e Dubai para fazer o Mundial de Clubes. O Grêmio, 7 anos depois, isso é 2010, né? 7 anos depois, o Grêmio me leva para uma transmissão da TV Globo para todo o Brasil, o narrador Galvão Bueno, e eu do lado dele. Era o Grêmio contra o Real Madrid. Eu não seria um completo idiota se torcesse contra qualquer um dos dois? Se os dois me levam tão longe, se os dois me permitem coisas extraordinárias para eu fazer no meu trabalho, aquele trabalho que eu sonhei com 5 anos de idade, se eu torcer contra um deles, eu sou o mais completo imbecil. E eu tento evitar ser imbecil, porque não pega bem ser imbecil. Com essa pressão assim, das torcidas, a gente tem mais ou menos 5 minutos ainda de programa, como que você lida com essas críticas? A gente vê nas redes sociais que elas são bem pesadas pro seu lado, te acusando de ser gremista, colorado. Mas se for só isso... Eu digo pro pessoal, quando vem com esse negócio assim, às vezes é na rua bem humorado assim, fala gremista, eu digo, já me chamaram de coisa muito pior que isso.
Fala, Colorado. Já me chamaram de coisa muito pior que isso. Se eu fosse tudo que me chama, eu tinha que estar preso. Sem habeas corpus, sem nada. A questão da rede social, para entender, embora seja mais fácil falar do que praticar, é que quando a crítica na rede social vem argumentada, te dá vontade de conversar com aquela pessoa e dizer, olha, direito teu discordar de mim, mas eu continuo pensando do mesmo jeito por essa e essa razão. Quando ela não é argumentada, tu tem que fazer uma espécie de antropologia de boteco, que é o seguinte, essa pessoa que, ao invés de discordar de ti só e argumentar, ela te xinga e ela te ofende, essa pessoa é profundamente infeliz. Ela tem um ressentimento com a vida dela enorme, que ela precisa jogar em alguém. E ela projeta em cima de ti. Ou porque tu está num lugar que talvez ela quisesse estar, ou porque tu está num lugar que ela não acredita que tu merecesse estar. Mas esse é um problema dela. E ela joga em cima de ti com essa virulência, com essa agressividade. Às vezes, dependendo do teu dia, aquilo te pega de um jeito, pô, não precisava ter visto isso, ouvido isso. Mas no mais das vezes eu consigo fazer esse exercício do tipo, a pessoa que está me xingando nesse nível, esse é um problema dela, não é meu. E aí você leva. Então, ainda nesse assunto de ofensa, rapidinho, o que tu pensa sobre jogadores e treinadores, enfim, que ameaçam os jornalistas quando eles vazam alguma informação real para o público? Isso é uma covardia, né? Isso é uma covardia. Mas o que eu quero aproveitar para trazer uma outra resposta em relação a isso, que tu nem me perguntou, mas é desse combo. Que assim, se eu sou comentarista e faço análise a respeito de pessoas, fatos, coisas, o que eu uso como critério pessoal é o que eu estou dizendo pode ser ouvido pelo filho do cara que eu estou falando, pela mãe, pela mulher, pelo irmão. Essas pessoas, ao ouvirem o que eu estou dizendo, entenderão que eu estou falando do trabalho dele e não do CPF dele. Esse é o cuidado. A minha crítica não pode ser a pessoa. Eu não posso dizer, este jogador não joga nada, isso devia ser vendedor de roupa masculina. Isso é uma agressão que eu não posso me autorizar a fazer. Porque quando eu estiver dizendo isso, do lado dele pode estar o filho dele, a mulher e a mãe. Esse cara disse isso de ti. Agora, se eu disser, ele está jogando pouco e com este futebol ele não merece ser titular do Inter ou do Grêmio, eu estou falando do trabalho dele. A crítica é dura, mas o cara não vai poder dizer, ele me ofendeu. Não, eu estou falando do que tu está produzindo no campo. Esse é um critério que tu tem que usar para que a tua crítica não seja a pessoa, não seja ao CPF, seja a atividade dela. Porque, e aí volta a questão das ofensas, quando alguém me critica, me argumentando a respeito do meu trabalho, é um direito dela. Quando essa pessoa diz que eu sou isso, aquilo outro, com ofensa, este já não é um direito dela, porque é um ataque pessoal. E aí não cabe. Não cabe nem do lado de lá do balcão, nem do lado de cá. E de encerramento, tu topa um bate-volta rapidinho? Mas credo. Então, um jogador. Pelé. Não, Pelé não vale, né? O Pelé é muito óbvio. Um jogador, Mário Sérgio. Um país. Brasil. Não fosse o Brasil, o que eu mais gostei de ter conhecido foi a França. Um jornalista. João Saldanha. Carnaval ou futebol? Agora quebrou a banca. Futebol. E, com chave de ouro, Inter ou Grêmio? Olha, Ine, na minha infância, tu pode ter certeza que eu não torcia nem para o Cruzeiro de Porto Alegre, nem para o São José. Era para um desses dois. Por que eu não digo hoje? Porque hoje, passado tanto tempo da minha carreira, alguém vai fazer essa conta agora por mim. Eu comecei em 86, eu tenho de carreira... Sou muito ruim em matemática. Não, eu preciso dessa conta. 86 para 2023. 37? Tá. Com 37 anos de carreira, se eu disser agora o time que eu torcia, que eu já nem torço mais, que eu torcia na infância e na adolescência, eu vou propositadamente colorir a minha opinião de um jeito que eu não preciso colorir. Porque as pessoas passarão a ter na cabeça que o que eu estou dizendo, eu só estou dizendo porque eu sou vermelho, porque eu sou azul, porque isso, porque aquilo. Então, se isso não soma na minha carreira, não faz o menor sentido eu decidir que agora vou ser moderninho e vou entregar o time que eu torcia, já nem torço mais. Eu vou me incomodar retroativo de graça. Eu já tenho tanta incomodação na minha vida. Bom, agora para finalizar, você tem algum conselho que você daria para nós jovens estudantes de jornalismo que estão entrando no mercado? Essa é mais fácil, Camila. É assim, não desista.
Tem uma brincadeira que eu respeito quem faça, porque é para ser divertidinha, mas para mim soa muito como a piada do tio, que é para ver ou para comer. Que é aquela brincadeira assim, você está no meio de um monte de jornalista, e aí vem alguém e diz, eu quero ser jornalista. Aí um dos jornalistas diz, não, desiste enquanto é tempo. Pô, para mim é para ver ou para comer total, sabe? Porque não é verdade. A pessoa que diz isso não está sendo honesta, ela está só usando uma brincadeirinha shoing-bloing, uma brincadeirinha sem graça. Por quê? Porque ela está vivendo o sonho dela, por que ela quer desencorajar o sonho do outro? Se o sonho dela por qualquer razão não deu certo, isso é um problema dele, não do outro que está no meio do sonho, começando o seu sonho. Então eu faço o contrário. Aqui, e para quem estiver vendo, se o seu sonho é fazer jornalismo e ser jornalista, não desista. Ao mesmo tempo, não acredite que você se forma e a sua primeira transmissão vai ser uma Copa do Mundo, porque não vai. Pode ser uma escala bem ruim. Muito obrigada, então, pela sua Olha, participação. Já viu? Eu estourei o tempo todinho. Muito obrigada pela participação, a gente agradece e finaliza por aqui a Entrevista Fabico de hoje. Até a próxima.